Olá, bem-vindos. Começa mais um episódio das Modern Talks, o videocast da Claranet Portugal. Eu sou o Alexandre Ruas, Managing Director da Claranet Portugal, e é com muito gosto que continuo esta série de conversas com alguns dos líderes mais influentes e inspiradores do país. Vamos debater temas da atualidade e do futuro dos negócios, assim como partilhar histórias e boas práticas que acreditamos irão servir de inspiração aos nossos pares em diversos setores. Hoje a nossa convidada é Rita Nabeiro, presidente do BCSD, CEO da Adega Maior e administradora executiva do Grupo Nabeiro. Rita, muito obrigado por teres aceitado este convite. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigada, Alexandre. Vou começar por uma pergunta mais pessoal. Sem títulos, sem funções, fale-nos um pouco sobre a Rita. Quem é que é a Rita Nabeiro? Olha, a Rita é uma pessoa que muito curiosa. Sou muito curiosa, uma pessoa que gosta de viajar, curiosa pelo conhecimento, curiosa por saber o que é o outro, o que é que conhecer a parte humana, diria assim. Criativa, tenho um lado criativo, gosto muito de fotografia. E obviamente não posso deixar de fora o lado das viagens, que quando posso, sempre posso. Acho que no fundo é aquele único investimento em que nós fazemos e que nos torna de facto mais ricos. São as viagens, é a cultura. E por isso um blend de várias coisas, entre vinhos, entre design, que é a minha área de base de formação, mas depois acabar na gestão, e entre todas as experiências que tenho vindo a alimentar ao longo dos anos, com formações, e lá está, uma vez mais, tentar procurar esse conhecimento. E uma pessoa que eu acho que de alguma maneira, sei que me posso caracterizar sem falsas humildades, simples, diria eu. Falaste-nos de criatividade e de design. Isso remete-me à pergunta de como é que tu ingressaste no mundo profissional. Foi por esta área, objetivamente. Sim. Explica-nos um pouco como é que tudo começou, Rita. Olha, na altura estava a trabalhar na área de design, estudei design de comunicação na Faculdade de Belas Artes, trabalhei ainda nessa área. O meu primeiro trabalho foi ainda em Itália, numa agência de comunicação. Obviamente tinha uma empresa familiar, não é que eu tivesse nem posto de parte, nem pensado que tinha que ser o meu único caminho ir trabalhar para a empresa familiar, mas a dada altura volto para Portugal, a trabalhar numa agência novamente já em Portugal, e começa-se a desenhar o projeto da Adega Maior. Ainda na altura não tinha nome, já tínhamos produção de vinho. Era uma adega muito bonita, desenhada pelo arquiteto Cisa Vieira. Estamos a falar de um elemento arquitetónico muito marcante, em particular que valoriza a região, em particular no Alentejo, em Campo Maior. E eu quis desenhar a identidade da marca. Na altura não trabalhava na empresa e foi como numa lógica de cliente-fornecedor. E fui apresentar a identidade, gostaram, de repente começaram-me a pedir, como acontece quando há um trabalho com um cliente, pedem-nos um bocadinho mais coisas, e percebi que não era possível conciliar mais o trabalho da agência e continuar a fazer os trabalhos para a empresa. Por isso acabei por entrar para o Grupo Nabeiro, na altura para a área de marketing. E depois isso acabou por rapidamente sugar-me para estar quase full time na Adega Maior. Na altura foi um projeto que vi crescer e vi de alguma maneira nascer, porque acompanhei a inauguração do projeto, o início da equipa, e hoje, passados 19 anos, quase 20, estou à frente desta área. Mas se me perguntasse já há se calhar 20 anos atrás se eu imaginava que iria estar a trabalhar em vinhos, dir-te-ia que não. que não. E como é que surge, portanto, esse projeto dentro do Grupo Nabeiro surge como uma ideia de diversificação, de portfólio, de inovação, de fazer algo diferente? Como é que surgiu essa ideia? Acho que várias dessas coisas. Por um lado, o meu avô já oferecia muito vinho aos seus clientes, era uma oferta de Natal.
Por outro lado, era uma forma, ele estava sempre a pensar em formas de complementar o negócio. Se eu compro vinho a outros, porque é que eu não hei de fazer o meu? Que a maior já tinha tido tradição de produção de vinhos que se acabou por perder ao longo do tempo. Ou seja, recuperar, por um lado, uma tradição. Nós já tínhamos produção agrícola com a área do olival, que também é uma cultura muito comum ali no Alentejo e neste Alentejo em particular. Por isso, recuperar a tradição de produção de vinho, ao mesmo tempo, não fazer mais um projeto. Nós já estávamos a testar o que é que a vinha nos dava, porque num projeto desta natureza é muito importante perceber o que é que o solo nos dá. Sem bons frutos não vamos produzir certamente bons vinhos. É como numa empresa, também se não tivermos pessoas competentes e boas pessoas, não é? Também se calhar não vamos ter boas empresas. E por isso acabou por se investir num projeto diferenciador. Podíamos ter feito um armazém, mas desenhámos uma adega e construímos uma adega muito especial, creio eu, porque na altura foi a primeira adega de autor em Portugal, moderna, já com muitas condições de trabalho e que é um marco não só para o enoturismo. Ainda o ano passado ganhámos um prémio muito relevante a nível europeu de enoturismo e isso também acaba por ser uma alavanca, não só, obviamente, para o negócio do grupo, obviamente que não é uma parte mais pequena, mas também acabou por ser um marco importante no que é a inovação e na forma de fazer do Grupo Nabeiro. Tu falaste 2 vezes em tradição e acabaste de falar agora em inovação. Eu penso que, visto de fora, um processo de fabrico e de vinho, imagino que também, tem que aliar esta tradição, mas também a processos muito evolutivos, de alta qualidade, e a tecnologia normalmente serve como um enabler para nós atingirmos, a excelência. Também é assim na Adega Maior, portanto, também se respeita a tradição, mas também se usa muito de ciência e tecnologia e de inovação? Eu creio que isso é um pressuposto super importante, porque, por um lado, temos que ter a tal qualidade, não é, no produto, porque não vale a pena ter muita tecnologia se não tivermos essa base. É de facto um setor, por natureza, mais tradicional, mas por outro lado tem vindo a evoluir. Obviamente a tecnologia aplicada à área alimentar, toda a parte também de segurança que isso implica. A tecnologia hoje em dia que é não só do que apoio à gestão, né, do negócio, isso é fundamental, e isso estando ligados no grupo, mas não só, também acredito que desmaterialização muita coisa, tentar digitalizar ao máximo os processos e isso tem sido algo que eu tenho procurado imprimir na equipa, de podermos até desburocratizar e facilitar um conjunto de processos. E depois, por exemplo, hoje em dia a agricultura já recorre a imagens, por exemplo, de satélite, chamados NDVI, para fazer fotografias e que nos permite fazer uma agricultura de precisão. Nós já estamos neste momento numa agricultura de modo de produção biológico, nas nossas vinhas, fizemos essa conversão recente. Não obstante, estas fotografias permitem-nos perceber qual é que é o estado vegetativo das nossas plantas, quais é que são as zonas mais afetadas e lá está como diz o nome, uma agricultura de precisão, que não temos que estar a tratar tudo o resto quando não há Ou seja, necessidade. já conseguem atuar em zonas Depois, por específicas exemplo, com estes sensores também de umidade no específicas. solo, para conseguirmos ter a água ideal, o stress hídrico no ponto ideal e tentarmos reduzir consumos. E depois, obviamente, tudo o que está a ver com a área de sustentabilidade, com cada vez mais tentar fazer a transição energética, a questão já de recurso a painéis fotovoltaicos para a parte para apoiar a rega, entre muitas outras coisas que são mais invisíveis, mas que de apoio à parte logística, onde a tecnologia acaba por desempenhar um papel fundamental. Nós falamos de tecnologia, Rita, e eu sei que o Grupo Nabeiro há muitos anos, ou quase desde a sua nascença, tem uma preocupação também muito grande com o ponto da sustentabilidade, e principalmente com os temas sociais. Isto também foi transportado de alguma forma para aquilo que é a tua maneira de estar na vida, porque gostava de fazer aqui depois uma ponte para uma função que tu também tens, diferente, e já te vou perguntar o que é que se trata. Hum, É um dos pilares ou continua a ser um dos pilares do Grupo Nabeiro? Eu quero acreditar que sim. Na verdade, o Grupo Naveiro nasce e enfim, é reconhecido como uma empresa sustentável e tem dentro, por exemplo, do que são os índices, por exemplo, reputacionais da Merco e ESG, recentemente ficámos em primeiro lugar.
E isso também se deve muito ao trabalho feito e construído ao longo de muitos anos pelo meu avô. Do trabalho dele com a comunidade, mas não só a comunidade de Campo Maior, obviamente que há um desenvolvimento económico e há um desenvolvimento social, essas preocupações são endereçadas, a trabalho da empresa não é um trabalho meramente económico e extrativo, lá está, circular, porque na verdade se nós damos também e também recebemos, eu acho que tem que haver esta reciprocidade. E isso foi-nos trazendo, obviamente, uma reputação, não daquilo só que dizem de nós, não é? Mas daquilo que realmente se faz. Temos uma associação, que é a Associação Coração Delta, da qual também sou presidente, que faz um trabalho comunitário, mas depois também temos vários projetos, nomeadamente o International Coffee Partners, do qual nós fazemos parte, que apoia pequenos agricultores em várias origens e em diferentes regiões do mundo, produtoras de café, sobretudo a apoiar os pequenos produtores. Temos projetos ligados agora hoje em dia à economia circular, como a ANAM, que transformamos a borra de café em cogumelos. Temos projetos, por exemplo, como o projeto das prisões, em que temos reparação de máquinas dentro de estabelecimentos prisionais, em que, no fundo, tem aqui um eixo de reinserção social de pessoas que, à partida, um pouco mais esquecida, e eu acho, de facto, esse é um outro projeto que é um bocadinho mais invisível, mas que também acontece, entre muitos outros. Mas isso foi sempre alguém que lançava um repto ao meu avô. Ele percebia que isso não era só um dever, mas também acabaria por também trazer benefícios. E foi essa forma de estar e essa postura que, de alguma maneira, contaminou a organização, porque eu acho que não é uma pessoa, um líder que faz as coisas sozinha, mas o líder contamina e contagia no bom sentido, e de facto depois temos uma cultura, não é? Que foi ficando, foi-se alimentando, e que eu quero acreditar agora que estamos na terceira geração, não é? Ainda está a segunda geração e a terceira geração da empresa, sendo uma empresa familiar, temos este ponto. E o meu irmão é o CEO da empresa, mas queremos continuar a perpetuar este tipo de forma de estar, porque para mim e eu creio que também para a família, essa é a forma correta que as empresas têm que estar na Oh, Rita, sociedade. e deixa-me pegar aí nesse ponto, para fazer a ponta então. É essa tua crença e tudo isso que tu foste bebendo ao longo dos anos que te levou a querer ter um papel mais participativo e a aceitar o desafio de liderar a BCSD Portugal? Olha, curiosamente, obviamente que há um lado de sustentabilidade, o meu avô inclusivamente também teve em alguns dos órgãos sociais do BCSD durante algum tempo, como presidente da Assembleia Geral, e o BCSD, o Business Council for Sustainable Development, neste caso o capítulo para Portugal, existe o WBCSD. Eu já tinha comecei sobretudo a ter mais preocupações e esta sensibilidade mais afinada com o meu trabalho na Adega Maior. Obviamente com o grupo, com a componente social, mas a questão ambiental foi muito sentida a partir da Adega Maior, com os impactos que eu comecei a observar ao longo de 19 anos das alterações climáticas. Ou seja, quando nós trabalhamos diretamente com um produto agrícola e percebemos que temos cada vez verões mais quentes, fenómenos cada vez mais extremos que têm impacto naquilo que nós estamos a trabalhar e que não temos, há coisas que podemos controlar, outras que não conseguimos controlar de todo, percebemos que, por um lado, recebemos esse impacto, mas também nós somos responsáveis pelo impacto que causamos na natureza e no ecossistema onde estamos inseridos. E depois acabei por começar a montar a área de sustentabilidade dentro do grupo. Passado pouco tempo integrei a direção do BCSD, a direção anterior, com o mandato do António Pires de Lima, e ele depois desafiou-me para lhe suceder na presidência desta associação, e que é uma associação empresarial que tem mais de 200 membros, grandes empresas, PMEs e microempresas, em que no fundo queremos transformar a economia tornando-a cada vez mais sustentável, mais resiliente e, acima de tudo, ajudando as empresas a fazer esta jornada da transição.
seja na área do governance, que é fundamental, o tal ESG, mas a área do governance, a análise de risco, a parte das finanças sustentáveis, a economia circular, estamos a falar também da parte da biodiversidade, entre toda a parte que pudermos a ver com a parte social, que hoje em dia também se fala tanto de haver mais equilíbrio, mais diversidade dentro das empresas. E como é que o fazemos? Fazemos através, muito da base do BCSD, é trabalho de formação. É uma comunidade de empresas, por isso partilham muito do conhecimento entre si e isso é uma grande mais-valia, ou seja, a formação podemos hoje em dia tê-la acessível em vários pontos, mas a questão da comunidade e dessa partilha e dessa rede é fundamental. Obviamente que há os CSOs, não é? Os Chief Sustainability Officers, mas também queremos envolver sobretudo lideranças de topo, porque sabemos que quando eles estão envolvidos, ou eles, elas, a aceleração é muito maior. E depois, mas por outro lado, temos um lado de advocacy e forte, de podermos também condicionar e ajudar a orientar em termos de políticas e de estratégicas, até a nível nacional, e depois, obviamente, a componente da inovação. Perceber que a sustentabilidade não é só aquela área que está ali encostada a um canto da empresa, mas sobretudo que é estratégia e que, acima de tudo, pode trazer valor a nível de negócio para as empresas. E não é só o valor de negócio, mas também o valor, porque sabemos que pessoas são mais felizes a trabalhar em empresas que se preocupam com as pessoas, com o ambiente e, obviamente, que de alguma maneira são Deixa-me sustentáveis pegar, financeiramente. deixa-me pegar nesse tópico, portanto, das pessoas, porque o Grupo Nabeiro, no seu todo, é consecutivamente considerado um dos melhores grupos para trabalhar. As pessoas continuam, e estou a ver que isso te gera um sorriso, o que é positivo. Hum, Toda a administração continua a achar que é fundamental ser diferenciador com as pessoas, com os colaboradores, na sua evolução, na sua participação ativa na vida da empresa. Claro, o meu avô tinha uma frase que era um cliente, um amigo, e neste caso também um cliente até interno, ou neste caso um colaborador, uma pessoa que está na empresa, ele tinha esta gestão de proximidade, e uma gestão de porta aberta. E o que vemos às vezes nas empresas é esta estratificação muito grande, em que é difícil aceder ao topo. E o que ele sempre fez é que não só tinha essa acessibilidade em relação às várias pessoas, como ela em relação a ele, obviamente, mas também de dar um apoio, de acreditar no potencial dessas pessoas e investir nas pessoas. E isso eu acho que foi uma cultura. Cultura são os valores em movimento, não é? Há uma frase que uma vez li, isto faz muito sentido, é aquilo que vamos praticando e que depois se torna uma cultura. E eu acredito que foi isso que ele foi nutrindo e que passou à organização. O desafio, obviamente, é manter, a empresa vai crescendo, não é? E vai tendo mais geografias, por isso temos que ter outras formas de manter essa ligação, mantendo essa cultura de proximidade. Acho que o trabalho que fazemos com a comunicação interna, não só a nível digital, mas todas as iniciativas que temos, desde um Delta Feel Good, que é com a área de saúde, uh, temos uma iniciativa que é o Vitamina D, em que é um ambiente de fim de tarde em que as pessoas se juntam, temos toda a componente social e mais solidária, a parte de formação, tudo o que possam ser momentos extra trabalho e que ajudem a criar a fortalecer estas ligações e, obviamente, uma rede de suporte. Hoje em dia também a componente psicológica é fundamental, também temos isso a nível de apoio para quem precisa de aceder a uma consulta, ter algum tipo de apoio. São alguns dos exemplos, não é? Podia ficar aqui a dar mais alguns, mas que transferir outro determinado tipo de maneira de estar, que se calhar na altura era uma empresa mais pequenina, agora à medida que crescemos, claro que queremos continuar a preservar esses valores, mas temos que pensar como é que podemos chegar a mais gente e no fundo como... É o desafio da escala, não é? Portanto, é manter a cultura, É. aumentando a escala e Sim. não perdendo o ADN. Nós estamos a terminar, mas gostava de fazer uma última pergunta. Nós estamos num mundo super competitivo, imagino que na vossa área seja exatamente igual. Que conselho é que tu deixarias
aos empreendedores, aos gestores mais jovens, a todos os que nos estão a ver e a ouvir, para que nos pudessem ajudar a ter um Portugal melhor? Olha, é uma pergunta difícil porque eu acho que nunca não há uma única resposta. Por um lado, diria que é importante haver a paixão naquilo que se faz e do que é que por fazer algo com um propósito, não é? Que por um lado sirva um propósito pessoal, mas acima de tudo, se pudermos ter um propósito mais abrangente e mais virado para a comunidade, acho que todos ganhamos. Por outro lado, ser empreendedor, montar um negócio é sempre um desafio, vão haver muitos obstáculos. Eu diria que tentar ter uma rede, tentar, lá está, voltar ao início que eu estava a falar, ser curioso, tentar aprender, obviamente errar faz parte do curso, não repetir os erros, mas acima de tudo acreditar, não é? Avançar, não é? Porque se não avançamos, podemos sonhar, podemos dizer que queremos ser um melhor país, mas se não avançarmos, ficamos pelas ideias. Depois eu acho que o insistir, não é? E depois eu acho que o persistir, porque muitas vezes vai haver momentos em que vamos ser puxados para trás, em que as coisas não vão correr bem, por isso eu acho que o sucesso está nessa resiliência e nessa persistência e obviamente tentarmos acreditar que podemos e estamos a competir a nível dos melhores, quer dizer, porque nós temos qualidade, às vezes falta-nos esse lado de acreditar e sobretudo dessa garra para persistir. Por isso, eu acho que, só acabando aqui com uma citação do meu avô, que ele gostava muito de falar na imaginação, não é? Na imaginação e no sonho, e é importante sonhar, mas mais do que sonhar é partir para a ação e concretizar. E eu acho que se nós todos fizermos isso, eu acho que daqui a uns tempos Portugal vai estar num lugar melhor, espero eu. Rita, foi um prazer enorme receber-te aqui na Claranet Obrigada, Portugal. Sandro. É um prazer estar contigo. E assim termina mais um episódio das Modern Talks, o videocast da Claranet Portugal. Rita, muito obrigado por teres estado connosco, por teres partilhado a tua visão, aquilo que é o Obrigada, ADN Sandro. do Grupo Nabeiro, por ter falado de tecnologia e sustentabilidade e como é que tudo isto joga em conjunto. A quem nos acompanha, voltamos em breve com mais conversas e inspiração. Porque a modernidade não se espera, faz-se acontecer. Até à próxima.